Olá, boa noite, gente, tudo bem? Hoje, dia 21 de abril de 2022, estamos aqui para mais um vídeo. Na verdade, eu ia fazer um vídeo sobre outro tema hoje, né? Mas aí eu vou deixar para a semana que vem, porque hoje não tem como ser diferente. A gente tem que falar do julgamento do deputado Daniel Silveira, que aconteceu ontem, para surpresa de 0 pessoas. Ele foi condenado, né? E antes de mais nada, eu queria deixar muito claro o seguinte: não é pelo deputado Daniel Silveira em si, não é porque ele é da direita, né, ou do nosso lado, por assim dizer, que eu estou batendo, né, nessa tecla já há bastante tempo, porque às vezes as pessoas podem falar, e não, ela só está defendendo porque é do lado dela. Não, gente. Qualquer outro deputado ou senador, seja ele da direita, seja ele da esquerda, seja ele do centro, o meu posicionamento seria o mesmo, porque o que está acontecendo aqui é um desrespeito à nossa Constituição. Não interessa se é deputado A, B ou C, o direito ele tem que ser igual para todo mundo, né? Então, só para deixar muito claro isso daí. Então, eu fiz umas anotações aqui, porque eu já falei isso aqui antes, né? Então, de acordo com o artigo 53 da nossa Constituição Federal, ele não poderia ser preso, nem processado e nem condenado por crimes que foram cometidos pela palavra. Palavras. Esse artigo, ele diz, eu já expliquei esse artigo aqui, ele diz que todo e qualquer deputado ou senador é inviolável por suas palavras, seus votos, etc. Então, para começo de conversa, ele não poderia nem ter sido preso, nem ter sido processado e muito menos condenado. A ilegalidade e a imoralidade já começa por aí. E o que poderia ter acontecido, né? Diante do excesso, por assim dizer, das falas dele, isso iria aí configurar uma quebra de decoro parlamentar. E aí isso seria o quê? Apreciado pela Câmara dos Deputados, que é a casa competente para esse tipo de situação, né? Outra coisa, gente, é que não houve flagrante. Não houve flagrante do quê? Né? Dentre tantas outras aí imoralidades, né, que cercam esse caso. Mas, enfim, a gente tem que olhar para frente agora e lutar para que isso não se repita, né? E aí o que aconteceu? Também houve uma coisa que me chamou muito a atenção, foi o imperador do Brasil, né? Vocês sabem de quem eu estou falando, agora mais do que nunca a gente está proibido de falar o nome de qualquer um deles, né? Porque a gente sabe muito bem o que pode acontecer, né? Então, olha o que o imperador do Brasil fez. Ele multou a defesa do deputado Daniel Silveira por abuso do direito de recorrer. Vocês ouviram bem, abuso do direito de recorrer. Olha só, a defesa do descondenado, né? Foram mais de 400 recursos referentes aí ao caso do triplex no Guarujá, que hoje se encontra transitado em julgado no STJ. Então é aquela velha história de 2 pesos e 2 medidas. Como que você multa alguém por excesso de abuso de recurso? O que é isso? Estão criando agora normas, criando, né, essas pirotecnias jurídicas aí para justificar essa perseguição, que hoje é contra o Daniel, amanhã pode ser contra qualquer outro, aí ninguém vai poder falar nada, não é isso? Então vamos falar da votação em si, né? Eu vou ser muito honesta aqui com vocês, eu não tive estômago para assistir inteiro não, porque tem uns e outros ali que eu não consigo nem ouvir a voz, não dá. Né? Todo ser humano tem seu limite, o meu limite é esse, mas eu dei aí uma pincelada aí. A gente já sabia que ele ia ser condenado, a verdade é essa, né? Pelo plenário daqueles que não se deve nomear, né? Agora vai ser assim, a lá Harry Potter, aqueles que não se devem nomear. Então, o que aconteceu, gente? O placar esperado antes da votação era 9-2, pela condenação, né?
E aí eu pergunto a vocês, 9-2, o que dois ministros sozinhos, o que eles poderiam fazer para impedir, né? O que a própria Câmara dos Deputados já tinha sacramentado, gente. Não tinha o que fazer. E aí, muitos questionamentos, né, ontem e hoje aí, sobre o voto do ministro André Mendonça. Eu não vou nem acusar e nem defender. Eu vou falar aquilo que eu penso a partir das coisas que eu li, que ele falou, dos pedaços que eu escutei, essa coisa toda, né? Então, olha só, gente. Pelo que eu entendi ali, ele tentou ali deixar claro que vale para os dois lados, porque o precedente ele já foi aberto. Não deveria, mas foi. Então, pelo que eu entendi ali, ele tentou diminuir a pena, se eu não me engano, aí para 2 anos e 4 meses. E ele tentou deixar muito claro ali que daqui para frente, quem de repente atentar contra o presidente da República ou contra algum outro chefe de Estado aí, chefe de Estado não, contra algum outro, essas figuras aí políticas, entendeu? Que é aquela velha história, né? Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Pelo que eu entendi, foi isso aí. Ele já sabia que o voto dele ali era... Não ia valer nada, porque os 9 do mal, né, já estavam já com essa condenação pronta, né, para ser aí executada, né, uma execução no estilo mais aí literal da palavra, né. Outra coisa que deu um bafafá danado aí ontem, hoje, que eu também fui ver para poder prestar atenção, foi o seguinte, gente. Pelo que eu percebi, até o meio do voto dele ali, do ministro André Mendonça, ele estava ali levantando umas dúvidas, estava ali fazendo uns questionamentos, né? Ele estava dando a entender que ele ia pedir vistas. E aí uma coisa muito estranha aconteceu. O celular dele começou a tocar com insistência, né? E aí pegaram ali um dos iluminados ali sorrindo. Então eu quero saber o seguinte, quem ligou para o André Mendonça naquele momento? Quando ele estava ali, pelo que me parece, prestes a pedir vista. O que também eu acho que não ia resolver muita coisa, né? Porque os outros ministros, eles ameaçaram adiantar o voto justamente para impedir as vistas. Então, quer dizer, eles já tinham ali tudo articulado, tudo resolvido. O veredito já estava dado, nada que eles pudessem fazer ali e adiantar de nada, mas assim, não conheço com profundidade a vida pregressa aí do ministro Cássio Nunes, mas gostaria aqui de parabenizá-lo, né, pela sua defesa à Constituição Federal. Agora, outra coisa que eu quero falar, gente, é o seguinte... Vocês não podem se enganar, não. Porque o deputado Daniel Silveira, ele foi condenado no dia em que a Câmara permitiu a sua prisão e o Senado se omitiu. No dever de equilibrar, né, vamos dizer assim, os abusos de um dos poderes da nossa República. Então aí eu quero dizer o seguinte, tem umas deputadas aí... que eu não vou falar o nome também, porque não cabe, né? Então, eu queria dizer o seguinte, foram para o Twitter, foram para o Facebook para jogar a culpa no Senado. Não, senhoras, não, a culpa é de vocês. Sabe por quê? Porque isso era matéria para a Câmara apreciar e mais ainda, a Câmara nunca deveria ter permitido a prisão de um colega. Porque vocês sabem que isso não poderia acontecer. Então, essa coisa de vocês irem para o Twitter para ficar jogando a culpa somente no Senado, beleza. O Senado é a única casa que tem aí a prerrogativa para pedir impeachment de ministros do STF. Show, a gente sabe disso. Agora, vocês como deputados e deputadas, vocês podem fazer outras coisas. Vocês podem botar pressão.
Vocês podem fazer isso, vocês se calaram. Diante dessa arbitrariedade que foi cometida contra o colega de vocês, vocês se calaram. Então não vão para as redes, entendeu? Para dizer, como se dissesse assim, eu lavo as minhas mãos porque a culpa é do Senado. Não, a culpa é primeiro de vocês. Vocês também foram omissos. Vocês não lutaram pelo colega de vocês. Jogar a culpa agora no Senado é moleza. Tudo bem, o Senado é uma bosta. Concordo. Mas vocês tiveram a chance de barrar essa prisão e vocês não o fizeram. Então, não queiram terceirizar uma culpa que primariamente pertence a vocês. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Nossa frase de hoje aqui que eu achei na internet, achei interessantíssima, é de Elie Wiesel, não sei. Ela diz o seguinte, podem haver momentos em que somos impotentes para evitar a injustiça, mas nunca deve haver um momento em que deixemos de protestar. Não parem de protestar, não parem de fazer valer a voz de vocês, a nossa voz, porque isso tem que acabar. Essa ditadura da toga tem que acabar. E ela só vai começar a ter um fim com o resultado das eleições deste ano. Eu volto a repetir que é importantíssima a faxina geral nesse Congresso, porque senão, gente, é daí para pior. Tá bom, pessoal? Um bom feriado aí para vocês, um beijo grande, fiquem com Deus.